recado, né? Eu vou falar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem. Eu trabalhei antes numa outra empresa, depois eu fui trabalhar lá com o Ricardo. Eu vou falar um pouquinho comercial e estratégia de marketing, porque essas duas andam juntas. Não existe um comercial sem estar unido, é como se fosse unha e carne, os dois, né? A gente vai falar um pouquinho da importância do planejamento e a gestão comercial, um pouquinho de verba de compras e fluxo de caixa, a importância de a área de compra estar ligado aí com o financeiro, para que a gente tenha uma gestão financeira da empresa adequada, e o plano de venda estruturado, mídia, PDV e endomarketing. A importância de você integrar essas três áreas, porque tem muita gente que acha que marketing é só você fazer a mídia externa e não se preocupa em fechar todo o ciclo. Ou seja, você faz a mídia, você desenha quais são os produtos dos quais vão para a mídia, quais veículos você define, toda a estratégia de comunicação, mas você também tem que fazer uma comunicação interna para o seu time e contar toda essa história, porque quem tem que comprar em primeiro lugar o seu produto é seu time. Seu time comprando a sua ideia, acreditando na mídia que você vai estar fazendo, o sucesso da venda vai ser muito grande, né? Então, assim, eu fui vice-presidente que foi considerada a segunda maior empresa de varejo do país, né? Responsável pela gestão de compra lá, tanto do e-commerce como da loja física, que eu cheguei a gerir uma verba de quase 700 milhões mês da empresa. Sou graduada em matemática, pós-graduada em matemática e também fiz pós-graduação em marketing. E eu considero que a minha maior escola de varejo foram os anos que eu trabalhei no varejo. Trabalhei algum tempo antes de trabalhar na empresa da Ricardo Eletro, e depois eu fiquei 20 e poucos anos com o Ricardo. Gostei tanto que agora estou de novo no novo desafio com ele aqui, né? Então, assim, só vou passar rapidamente. Eu fui uma pessoa assim, e eu acredito muito nisso, que tudo que a gente busca na vida, primeiro a gente tem que acreditar naquilo, aquilo tem que estar internamente dentro da gente. A partir daí, você começa a desenvolver e o universo também conspira a favor de tudo que foi criado na sua mente. Eu tinha um sonho de muito nova de fazer um curso do Cefet, que na época eu sou de Belo Horizonte, e a minha família era uma família que não tinha posses, e para eu crescer na vida e conseguir desenvolver minhas coisas, eu sabia que era através de estar estudando, buscando conhecimento. E eu tinha um sonho de entrar nessa escola que na época era considerada uma das melhores cursos técnicos que tinha em Belo Horizonte. Eu não tinha grana para fazer o melhor cursinho de Belo Horizonte, que era chamado Umbigo Carneiro. Eu tinha uma amiga que tinha condição de fazer. Essa amiga minha ia para o cursinho de manhã, à tarde ela voltava, eu ia para a casa dela e ficava nós duas estudando até 8 horas da noite, fazendo os exercícios de lá. Acabou que, graças a Deus, consegui passar e entrar no Cefet. Entrei. Então foi um dos meus primeiros sonhos realizados. Eu vi, gente, é possível, se eu acreditar e eu lutar e buscar aquilo, isso é tudo na vida, né, gente? A empresa que a gente constrói, se a gente quer melhorar o resultado da nossa empresa, se você acredita e busca meios para fazer aquilo, mas tem que ter um movimento, que é o que o Ricardo fala muito. A gente tem que ter um movimento na direção do objetivo da gente. E aí depois eu entrei numa empresa de varejo que me deu uma base muito grande. Foi quando, logo em seguida, a gente ganhou alguns prêmios nessa empresa lá, que na época de telefonia celular, estava começando a crescer aquele movimento de celular, né? E aí onde eu conheci o Ricardo, e futuramente eu fui para a empresa dele. E aí eu fiz nesse período pós-graduação, casei, tive 2 filhos, né? E nesse momento, quando eu fui trabalhar lá com o Ricardo, foi até muito engraçado que eu ainda estava no período de licença maternidade. Foi quando o Ricardo me fez uma proposta, que foi na época do meu segundo filho. Nós decidimos que eu iria para lá para a empresa, eu estava no Belo Horizonte, ia para a
vencer a licença maternidade, que eu consegui sair e ir lá para a empresa. E foi muito legal, foi uma decisão muito sábia, muito difícil para mim, com um filho pequeno, mudar de uma cidade para outra. Mas eu sempre fui aquela pessoa muito aguerrida, que tudo que eu quero, eu buscava, eu pensava e eu direcionava para realizar aquilo. E era meu sonho estar crescendo um pouco. E nessa época foi quando eu comecei a trabalhar com o Ricardo. Cheguei lá, gente, a história é muito engraçada. Eu estava fazendo aniversário de 10 anos da empresa. Ele tinha 20 lojas, 10 anos de empresa. E eu já cheguei assim, já praticamente uma semana depois, participando da festa de comemoração de 10 anos da empresa. E eu, sempre fui muito voltada para números, formada em matemática, pós-graduada em matemática, e gostava muito disso. Aí, falei, Ricardo, onde que eu vou olhar os números para eu poder estar analisando os dados para eu melhorar a compra? Ele falou, não, você vai me perguntando, está tudo na minha cabeça. Eu falei, como assim? Eu tinha um risco em rabisca, e que ele pegava os pedidos dos fornecedores e colocava tudo embaixo. Já tinha um sistema que fazia a gestão da venda, mas não tinha um sistema que fazia a gestão da compra. Então, como eu tinha 20 lojas, tinha um sistema que fazia toda a gestão de venda, controle de estoque e tudo mais. Mas a gestão da compra não tinha, era tudo no pedido. E a gente tinha uma janelinha que eu olhava assim e passava, Tomar, vai chegar esse aqui. O Tomar era o nome de estoquista. Entregava e a gente recebia a mercadoria e fazia toda a conferência, todo o processo. Eu fui estudar o sistema que ele tinha na época e entender e começar a implementar todos os processos de compra que eram necessários para a gente ter um controle mais afiado e tudo ficar no sistema, para não ficar só a gestão na cabeça dele. Até então era válido porque ele era o único contador da empresa. E eu entrei e precisava ter informação e a gente tinha ideia de crescer, desenvolver, isso tinha que estar à mão de todo mundo. Foi quando a gente desenvolveu alguns relatórios, foi aperfeiçoando, alguns deles a gente usava até agora, no final, quando a gente saiu da empresa, de tão organizadinho que eram esses números. Aí, tá vendo? Isso aqui que falava para mim, gente, eu criava os relatórios, organizava, montava as planilhas bonitas. Filha, tá sobrando tempo aí, né? Você tá tendo tempo de ficar criando esses negócios? Era assim, um servicinho a mais para você. A gente trabalhando na organização e ele tá criticando. Brincadeira, gente. E aí, nós saímos de 20 lojas a 1.100 lojas, sempre pensando nesse intuito de organização. E o Ricardo sempre foi uma pessoa que deu muita liberdade para a gente trabalhar. Isso é extremamente importante. Uma coisa que eu sempre falo é que é muito importante um gestor de uma empresa ele dar autonomia e liberdade. É lógico que toda a regra do jogo tem que ser estabelecida. À medida que você estabelece qual que é a regra do jogo de cada área, de cada atuação, de cada gestão, isso fica muito mais simples e muito mais fácil para você, para que aquele funcionário ele possa ter autonomia para buscar desenvolver o trabalho dele. E uma coisa que era muito importante, que eu acho que me permitiu crescer na empresa e fazer o trabalho que eu fiz, foi não ter crítica pelo passado. É lógico que a gente não poderia ficar errando, ninguém trabalha para errar, mas errar é humano. E a grande vantagem da gestão que a gente tinha nessa metodologia que ele sempre implementou com a gente, que é o RGP, vamos olhar o problema e desse problema vamos buscar uma solução daqui para frente. E o importante é a gente não errar o mesmo erro. A gente pode errar erros novos, mas não errar no mesmo erro e persistir. E não ficar buscando culpado, gente, porque toda vez que você fica apontando o dedo demais para o seu gestor, o que vai acontecer? Ele vai pensar, não, toda vez vão me criticar, ele não tem bola de cristal para adivinhar. A área comercial é uma área que ela está sujeita a acertar muito, mas tem alguns erros também. Lógico que quando você se ancora toda a sua decisão em números, fica muito mais fácil a sua tomada de decisão e você erra menos. Mas você pode estar comprando alguma coisa que não girou tão bem, você vai ter que buscar uma solução para aquilo você vai. Mas não adianta mais apontar dedo, porque o passado já aconteceu. A gente tem que olhar o que é possível fazer dali para frente. E esse modelo de gestão, ele sempre fez muito bem. Nunca procurou culpado de nada, pelo contrário. E aí, filha, vamos ver o que a gente faz aí agora para a gente poder estar resolvendo. Vamos buscar uma alternativa. E assim era. A gente sempre olhou para frente, a gente não olhava para trás.
E aí está o meu Instagram, depois se alguém quiser estar seguindo aí. Então assim, nessa questão da gestão, ela é muito importante, essa parceria, principalmente eu falo, gente, na área comercial, que é uma área muito sensível, e é a área que eu vou falar para vocês assim, que quem fizer uma gestão eficiente é a área que você vai gerar o lucro ou o prejuízo, está nessa área, independente de ser uma empresa de compra e revenda, independente de ser uma empresa de serviço, prestação de serviço, ou ser um fabricante. Essa área é uma área muito sensível, de quem desenha um novo produto para ser lançado, e analisar o custo desse produto, a precificação desse produto, qual que é a estratégia de lançamento desse produto, quando você está pensando em reestilizar sua marca para reposicionar o seu produto. Então tudo isso está nessa estratégia. Por isso que eu falo que essa área é uma área onde você pode ter lucro ou prejuízo, dependendo da tomada de decisão que você atome. Então, aquilo que eu falei no início, nada pode vir até você sem que Deus já esteja dentro de você. Eu sempre acreditei muito nisso, isso é meio que um mantra para mim. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho agora do segredo do sucesso. Para mim, o segredo do sucesso, ele está numa gestão eficiente, numa comunicação bem feita, tanto para a área externa, que é para o consumidor final, como para a sua equipe interna, que a gente chama do endomarketing, e também da estratégia de comissionamento dessa equipe, independente de qual segmento seja. E a estratégia de venda, porque toda estratégia de venda, gente, que é uma das coisas que eu vou falar mais a pouco aqui, mas que toda a metodologia do RGV, ela está muito em cima desse modelo onde toda a ideia de venda e a gestão do negócio, ela acontece nessa área comercial. A equipe de venda, ela recebe praticamente tudo mastigado. Eles simplesmente têm que executar. É lógico, você fala assim, eu posso ter uma equipe de venda eficiente? Não. Eu preciso ter uma equipe na ponta eficiente, treinada e habilitada para poder estar vendendo o seu produto. Mas essa equipe, ela tem que pensar em venda, gente. Ela não pode ficar pensando, e é o anúncio que vai fazer? Esse produto, será que foi para a mídia? Será que esse produto está no estoque? Será que esse produto... Ela fica pensando em N coisas, né? Ela tem que pensar em venda, em fechar a venda, em fechar orçamento, se o número de orçamento é adequado, o que ele precisa fazer para atender aquele vendedor. Eu estou fazendo um trabalho numa empresa assim, que a gente está separando exatamente isso. Ele tem as lojas próprias e tem também a parte de revenda. Só que quem cuida de revenda, cuida de venda, de cálculo de comissionamento da revenda, de mandar mostruário para revenda, de mandar um monte de coisa. A pessoa só não tem tempo de vender, ela tem tempo de fazer todo operacional. Eu falei, gente, não funciona. A pessoa de venda tem que estar pensando, o que eu vou fazer para poder vender mais? Eu estou vendo que aquela região não está vendendo muito bem, então o que eu posso fazer de incentivo? Ou a área comercial me ajuda aqui, ou a RH me ajuda a fazer alguma coisa para essa pessoa, para poder eu melhorar a minha venda. Então, por isso que a função do comercial e marketing é entregar tudo mastigado para a venda, focar em venda, em atendimento. E aí, eu gosto de trazer muito essa questão do modelo de mentalidade do modelo RGV, porque tem muita empresa que ela pensa que a estratégia comercial é gerida por quem faz a gestão de venda, até porque tem muita empresa que coloca assim, área comercial é área de venda. Então, depois que o produto já entrou dentro da empresa, o preço já foi negociado, já está dentro do estoque, você vai pensar em promoção, você vai pensar em que você vai fazer de ação, está errado. Você tem que pensar tudo isso antes do produto entrar. Então, quem tem que pensar em toda essa estratégia é quem está lá na área de compras. Quem está comprando, quem está negociando, quem é o gestor dessa área, que tem que estar pensando nisso. Que quantidade eu vou comprar, que preço eu vou negociar para fazer uma venda, para ela crescer ou para manter a mesma venda. Então, assim, e se eu sou um fabricante, por exemplo, qual produto eu vou produzir maior volume para deixar no estoque, para que a minha equipe de venda trabalhe a entrega imediata e faça uma gestão mais eficiente disso. Então, gente, a estratégia comercial, ela acontece dentro de casa, não é depois, é antes do seu planejamento da venda. Depois que você planejou venda,
compra, marketing e venda, elas são meio que uma interseção. Que a sua venda, ela vai ter sucesso se essa interseção aqui for bem feita. Tá? Então você tem ali, no ponto A, você tem A e B trabalhando em conjunto, que é A e marketing, desenhando toda a estratégia para a venda, o que você vai anunciar, como você vai anunciar, qual o comissionamento para aquele determinado produto. Estava com um membro essa semana que estava com um problema de estoque. Gente, olha para você ver como é que é sério. Foi ontem ou antes de ontem, me parece, um membro do clube. E aí ele falou assim, olha, eu estou com esse produto parado, eu estou com quase 500 peças desse produto, eu vendo uma média de 100, 150 por mês, e ele passou por um problema de estoque anterior, né? E estava com algumas dificuldades financeiras em função do volume de estoque que ele estava. E aí eu falei assim, eu vou promover esse produto, o preço médio no mercado dele é 999, eu já vendo a 899, mas está girando em torno de 100, que é o preço de mercado. Eu estou pensando em botar esse produto a 699 para promover a venda dele, porque aí eu vou fazer liberar o saldo de estoque. Eu falei assim, a indústria está te ajudando nisso? Não. Porque ele está com o estoque parado e a indústria está aceitando ele vender, paga, como se fosse um consignado, para ajudar ele na dificuldade financeira. Primeira coisa que eu falei assim, cara, por que você vai jogar seu preço para baixo? Primeira coisa que você resolver ser pobreza é para a indústria devolver parte desse estoque. Você não precisa, quem está queimando estoque é só você, quem está jogando a sua margem é só você para baixo. Certo? Ou, mantém 899, quanto você paga de comissão para a sua equipe? Ah, não, eu pago 0,5% sobre a venda. 0,5% de 800 dá mais ou menos R$5. Eu falei, se você oferecer para o seu vendedor R$30 de comissão para cada produto desse vendido, não é melhor do que você baixar o preço para 699? Ele, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, gente, se você mantiver, dá uma meta, eu falei, quanto você precisa vender essas 300 peças nas suas 20 lojas? Nós fizemos uma conta, dava 5 produtos desses por semana, para cada loja vender. Eu falei, se você oferecer R$30 de comissão, o cara ganha 5. Você bota R$30 de comissão para ele, dá mais um percentual pequeno para o seu gerente, e todo dia o seu gestor, o gestor comercial dele estava lá, eu falei, você vai chicotear todo mundo todo dia. Fulano, você não vendeu ontem, o que aconteceu? Você tinha que vender um produto por dia, por loja. Quando você começa a mostrar esse nível de detalhe para a sua equipe, começa a ficar mais fácil até para você fazer a gestão. Ela adorou, vai lançar a campanha, a equipe dele vai ficar hiper feliz, e aí nós ainda falei assim, faz o levantamento toda sexta e paga para o cara no sábado. Você tem como fazer essa gestão? Tem. Então, oferece para ele aumentar a comissão. Se é o preço de mercado, o preço está baleado, para que você vai jogar essa margem para baixo? E outra, chama a indústria e fala para ela assim, eu vou aumentar minha comissão, mas eu quero que você divida comigo o valor. 50% é meu, 50% é seu dessa comissão que eu vou pagar. Ou então eu prefiro devolver a mercadoria, porque eu não vou amargar o prejuízo sozinho. Eu falo, nossa, Sônia, juro que eu não tinha pensado que eu podia agir assim. Então, gente, é muita estratégia que tem. A gente já viveu N coisas, sabe? Eu vou contar, porque 20, 30 anos aí de experiência, a gente já viveu milhões de coisas. Momentos bons, momentos ruins, momentos excelentes. E aí a gente foi criando estratégia e desenvolvendo. Uma grande vantagem, quem está no clube e quem está aqui participando desse momento, é pegar 30 anos nossos e vocês poderem aplicar isso de forma mais sintética e rápida no dia a dia de vocês. Então aqui eu estou falando assim, A e B junto. Quando A e B, que é compra e marketing, eles se unem, fazem toda a estratégia, eles vão direcionando, marketing vai passar toda a estratégia para compras e compras para vendas, e compras vai trabalhar em sintonias com vendas também, porque compras também não é um departamento isolado. Toda vez que a gente vai comprar, se você vai comprar um produto novo, vai fazer um lançamento de algum produto que a indústria está por determinada região, você consulta a sua equipe de compra, de vendas. Gente, esse produto, você acha que nessa região vende bem, nessa região vende mais? Como que é a saída desse produto? Como é que o concorrente trabalha com isso? Então, gente, são áreas que elas trabalham integrado o tempo inteiro. Não tem como essas áreas trabalharem integrado. Mas da modelagem, o mais importante é pensar, toda estratégia nasce dentro de casa. Vendas tem que ficar focado em vendas. E aí o resultado vai aparecer. No comercial,
é onde mora o lucro e o prejuízo, como eu disse para vocês. Eu tenho algumas regrinhas de ouro que eu acho que são super importantes para o negócio. Nós vamos falar de algumas aqui, não vamos conseguir falar de todas. Eu vou tentar falar um pouquinho de planejamento, a importância do time comercial, a gestão comercial, a importância dos parceiros e o marketing de criação de ideia. O que eu chamo de marketing de criação de ideia? É a estratégia de marketing, não é brand. Brand é uma outra coisa que depois, acho que o Júlio trata um pouco mais disso aí com vocês, mas aqui eu vou tratar de um marketing que é voltado para a venda, aquele marketing de guerrilha, aquele marketing que acontece no dia a dia do negócio, tá? Então assim, e para mim, por que é importante o planejamento, gente? Quem não tem um direcionamento, quem não sabe de onde sai para onde vai, qualquer lugar serve. Então, para mim, eu que sou uma pessoa muito voltada para número, eu sempre gostei de ter tudo muito bem desenhado. Quais são as metas, quais são os KPIs que a gente vai estar trabalhando em cima deles, para que a gente possa, então, ter um norte. E eu vou falar para vocês, quando a gente entende a importância desse planejamento, independente do tamanho que a gente esteja, que muita gente pensa, eu sou pequeno, não preciso ficar fazendo planejamento, não preciso botar no papel. A importância de botar no papel é que a memória fica ali sempre viva para que vocês possam estar olhando para aquilo. A gente até costumava fazer um bookzinho bem pequenininho da estratégia comercial. Ali a gente alinhava toda a meta de venda, margem, resultado que a empresa queria atingir, modelava um pouquinho a questão do marketing, para a gente sempre ter ali, voltava sempre naquele bookzinho para poder estar olhando, olha, nós começamos assim, esse é o nosso norte. Gente, não vamos sair fora desse padrão aqui não, porque você tem um direcionamento para isso. Lembra dos nossos books, Ricardo, que a gente fazia? E a gente até assinava, tá? Para ter comprometimento da equipe, eu fazia da área comercial, lá, minha equipe toda assinava, todo mundo dava um bichinho que ela estava de acordo para poder executar tudo aquilo. Porque você arranca o compromisso do cara. E toda vez que tem alguma coisa, você pega, opa, você lembra que você concordou? O que aconteceu que você está fugindo fora desse padrão? Então, gente, é assim. O planejamento estratégico, para que ele aconteça de uma forma eficiente, a gente precisa do raio-x. E o Ricardo já falou bastante